Pessoal, meu nome é Henrique Mascarenhas, sou professor da AGS Educacional e a gente aqui vai para mais uma videoaula. Essa videoaula vai tratar do tema como reduzir riscos na importação. Muitas pessoas que desejam fazer importação ou já estão fazendo importação precisam avaliar essa situação de redução de riscos. Então aqui nessa videoaula a gente vai apresentar diversas situações que podem ocorrer, apresentar algumas sugestões sobre como resolver ou eliminar riscos em algumas situações de operações de importação. Nossos dados para contato estão aí. Quem desejar fazer algum curso pode acessar o nosso site cursosnainternet.com ou pode mandar um e-mail para aulas@cursosnainternet.com. A primeira pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: é possível eliminar todos os riscos existentes em uma operação de importação? A resposta é não. Não é possível eliminar todos os riscos existentes em uma operação de importação. Nem mesmo aqui dentro do Brasil é possível eliminar todos os riscos quando a gente faz negócios ou quando a gente compra um produto. A gente tem diversos casos aí, diversas situações que a gente observa em jornais, revistas, televisão, de pessoas que fazem compras, aqui dentro do Brasil. Pode comprar até de empresas já bem conhecidas mesmo. Olha, tantos problemas que o consumidor enfrenta aí e as próprias empresas se enfrentam junto a fornecedores brasileiros na hora que elas compram algum tipo de produto. E isso não é diferente também com empresas e fornecedores no exterior. O que a gente pode fazer é o seguinte: fazer uma análise dos riscos e tentar minimizar ao máximo os riscos existentes, para que a gente possa fazer uma operação de importação de uma forma mais tranquila, mais segura. Que a gente possa fazer um bom planejamento. E até mesmo para avaliar um fornecedor e não só os riscos relacionados com os fornecedores. Então, muitas vezes as pessoas pensam que os riscos na importação estão relacionados apenas com os fornecedores. Com as pessoas, as empresas ficam preocupadas em fazer um pagamento e não receber a mercadoria, mas nem sempre o risco está relacionado com isso, só apenas com o fornecedor. De repente você tem um excelente fornecedor lá fora, um excelente fornecedor no exterior, pode acontecer uma outra situação que prejudique seu processo de importação. Não tinha nada a ver com o fornecedor era excelente. A gente vai estudar aqui, a gente vai observar aqui que nem todos os riscos, nem todas as situações estão relacionadas com o problema com o fornecedor. O objetivo aqui então é ensinar, esclarecer como minimizar os riscos. Risco zero não existe. A gente pode fazer minimizar os riscos num patamar de uma forma que seja viável fazer um processo de importação. Uma coisa é eliminar, outra coisa é minimizar. São duas coisas diferentes. Algumas situações, alguns riscos, algumas situações alguns riscos a gente pode de fato eliminar, outras a gente pode minimizar. O que é um risco? Risco é a probabilidade que alguma coisa aconteça. Esse risco pode ser baixo, médio ou alto, vai depender da situação. Se eu não faço uma análise de riscos, como que eu vou saber o que eu posso eliminar, o que eu posso minimizar? Não vai ter jeito. O ideal é criar uma tabela. Pode-se criar uma tabela colocando-se, por exemplo, numa coluna uma determinada situação, o risco, a probabilidade que essa situação aconteça, o impacto que isso pode gerar no seu processo de importação, nos negócios aí da sua empresa, ou se você é uma pessoa física e está fazendo importação para uso próprio, que isso pode também gerar, impactar na sua importação aí para uso próprio como pessoa física. Se for o caso de pessoa jurídica, o que isso pode impactar os negócios aí da sua empresa, o seu processo de importação. Aí na outra coluna você pode apresentar então soluções para eliminar ou minimizar o risco. E na outra coluna, os custos para você conseguir implementar isso, minimizar isso, que muitas vezes tem um custo envolvido. E na última coluna, os benefícios, o que é que você vai oferir de benefício, eliminando ou minimizando os riscos encontrados.
A gente vai apresentar aqui agora algumas situações, por exemplo, como solucionar essa situação. Contato com fornecedores inexistentes. Vamos supor, você está pesquisando na internet, visitou alguns sites, pode ser até sites de negócios, business to business, ou, né, ou de venda direto para o consumidor. Aí você localiza um fornecedor, né, escolhe, aquele fornecedor tem um produto que você quer comprar no preço, nas condições de venda, mas a questão é a seguinte, você tem certeza que esse fornecedor existe? Você tem certeza absoluta que é uma empresa que está por trás disso, daquele site? Olha aqui mesmo no Brasil quantas empresas, entre aspas, quantas pseudos empresas, né, dizem possuir sites na internet e na hora que você vai ver não tem site nenhum. Recentemente o Procon até divulgou, acho que foi o Procon de São Paulo, divulgou uma lista de sites que não são confiáveis, né, de comércio eletrônico. E se isso acontece aqui no Brasil, pode acontecer também no exterior. Então, antes de você comprar qualquer produto, verifica, esse site está relacionado de fato com uma empresa? Esse fornecedor existe de fato? Existem reclamações dele aí, né, sobre essa empresa, sobre esse site aí na internet? Em alguns casos, alguns sites de negócios, igual o Alibaba, eles têm o Alibaba mesmo tem observado que a cada dia que passa eles estão desenvolvendo mais alguns tipos de controles aí para dar segurança para os compradores, para dar mais credibilidade aos vendedores. Aí eles têm diversos tipos de referências como Gold Supplier, Trusted Pass, Scroll Account, Audit Report. Tudo isso ajuda você, né, que é comprador, que é importador, ter mais garantia de lidar com uma empresa fornecedora localizada no exterior. Uma coisa é você ter contato com o Gold Supplier, outra coisa é você ter contato com o Free Member. Por exemplo, nesse site Free Member pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que cria um perfil lá no site, você não sabe se existe de fato, igual um perfil no Facebook ou nessas redes sociais, como que você vai ter certeza que realmente aquele perfil trata daquela pessoa, daquela empresa. Alguns sites, então, eles desenvolveram alguns sistemas para poder fazer uma auditoria lá do fornecedor. Aí você tem uma segurança a mais. Não digo que seja 100% confiável, mas é uma segurança a mais. Lembre-se que nunca você vai ter uma operação comercial, né, ou aqui no Brasil ou no exterior com risco zero. Sempre existe algum risco. A diferença é o seguinte, quando a situação acontece aqui no Brasil, você tem como acionar a Justiça Brasileira. O Procon, né, a Justiça Brasileira, em alguns casos também, que às vezes é tão difícil, porque às vezes nem a Justiça Brasileira consegue identificar quem que é aquela empresa, nem o Procon identifica quem que é a empresa, nem quem está por trás dela, até é difícil também. Mas no exterior ainda mais complicado ainda, que você vai recorrer a quem? A Justiça de qual país que você vai recorrer? Da China, dos Estados Unidos, né, da Índia, da Alemanha, de qual país você vai recorrer? Não tem jeito. Esse negócio de justiça a nível internacional, isso só funciona para grandes empresas, né, para que tem condição de bancar advogados, custo para você acionar uma empresa no exterior é muito alto, muito complicado, justiça é complicada, demorada, então esqueçam, né, a maioria das empresas e das pessoas físicas principalmente, esqueçam dessa questão de direito internacional, de justiça. Tem que fazer o quê? Uma análise de riscos, fazer um bom planejamento do seu processo de importação, buscar pegar referências dessa empresa, desse fornecedor lá fora. Então tem que contratar, pode se contratar aqui uma análise de risco do fornecedor, tem empresas que fazem análise de risco, você pode pesquisar e obter umas referências do fornecedor. Desconfia de fornecedores que solicitam pagamento através de depósito em contas de pessoas físicas. Lembra o seguinte, você não pode fazer importação nem como pessoa jurídica, nem como pessoa física. Não pode comprar produtos de outras pessoas físicas localizadas no exterior. Porque se você comprar alguma coisa de pessoa física, você está comprando produto usado, mercadoria usada, via de regra proibida de ser importada aqui no Brasil, salvo raras exceções, mesmo assim com autorização do governo brasileiro, mesmo assim com licença de importação. Então nunca faça pagamento para contas de pessoas físicas no exterior. Desconfie de fornecedores que solicitam pagamentos através da Western Union, MoneyGram. A Western Union, MoneyGram são empresas utilizadas para transferência de dinheiro entre contas de pessoas físicas apenas. Então vamos supor, você tem um parente familiar que está morando no exterior, ou tem um parente e ele quer mandar dinheiro para você aqui no Brasil, ou vice-versa, aí sim você pode usar o Western Union, MoneyGram, mas sem finalidade comercial. Western Union e MoneyGram não devem ser utilizadas
uma finalidade comercial. Vai ser utilizada com outros propósitos. Desconfie de fornecedores que também não possuem site próprio, que usa apenas e-mails gratuitos, né? Então, esses e-mails gratuitos, muitas vezes, não estou dizendo que sempre, tem muitas empresas que têm e-mail gratuito. A própria GS Educacional tem um e-mail gratuito também do Hotmail, porque se o nosso e-mail principal não funcionar, a gente consegue receber e-mails através do outro. Mas se a empresa só tem e-mail gratuito, né? Se aquele seu contato só tem um e-mail gratuito, pode desconfiar. Normalmente, as empresas, quem possuem domínio www alguma coisa, possuem e-mail próprio relacionado com esse domínio também. E o domínio, de alguma forma, ele é rastreável, você consegue saber quem que é o proprietário do domínio. Então, é uma garantia a mais para você. Verifica se tem um site próprio, verifica onde que esse site está hospedado, quem que é o proprietário desse site. Também é possível contratar uma empresa de auditoria no exterior, no caso de empresas. Contratar uma empresa, por exemplo, lá na China, de auditoria, que vai acompanhar o embarque da mercadoria, vai verificar se aquele fornecedor existe de fato. A GS Educacional consegue dar referências de empresas de auditoria lá na China, que conseguem acompanhar embarque de mercadorias, fazer testes em produto, verificar se o fornecedor existe. Participar de feiras de negócios no exterior. Então, é uma possibilidade também. Agora, não é garantia total também, só porque você está participando de uma feira, que quem está participando ali da feira, aquele expositor, seja totalmente confiável. Tem que buscar mais referências dele também. E tem sempre mais uma opção de fornecedor. Nunca dependa apenas de um fornecedor. Busque sempre mais de um. Como solucionar essa situação? Você paga e não recebe a mercadoria. Então, observar o seguinte. Você fez um levantamento do fornecedor? Fez uma análise de risco? Buscou referências dele? Ou você simplesmente se empolgou pelo site, pelo preço e saiu comprando? Muitas vezes também desconfia de preços muito fora da realidade, muito barato. Às vezes um celular, por exemplo, que você sabe que custa aí um valor alto, se estiver vendendo muito baixo, desconfia. A mesma coisa que a gente observa aqui no mercado interno, de repente coloca um anúncio lá no site, vende-se um veículo tal, que você sabe que aquele veículo custa, vamos supor, 40 mil reais, a pessoa está vendendo por 15, então tem uma coisa errada, né? Quem é que vai vender um veículo de 40 mil, por exemplo, por 15? Tão fora assim do preço de tabela. Mesma coisa. No exterior também desconfia de preços muito fora da realidade também. Agora, não estou dizendo que preço baixo seja sinal sempre de fornecedor desonesto, de fornecedor inexistente, de fornecedor ruim. Não. Estou falando para tomar mais cuidado em relação a isso. E lembra o seguinte, uma vez que você pagou e não recebeu, como que você vai acionar na justiça? Como que você vai justificar para o governo brasileiro que você fez uma remessa financeira para o exterior e não entrou mercadoria aqui no Brasil, que não existiu de fato um processo de importação? Olha que situação. Como que você vai tentar resolver isso na justiça? Praticamente impossível. Uma vez que o problema aconteça, tentar resolver é mais difícil. Então vamos tentar eliminar os riscos, tentar fazer tudo de uma forma que seja um ótimo planejamento do nosso processo de importação. O fornecedor solicita que seja feito o pagamento antecipado das mercadorias. Isso é muito comum. Agora, tomar muito cuidado. Por quê? Uma vez que você paga antecipado, você tem que ter certeza que aquele fornecedor vai te enviar a mercadoria. E se você pagar e não receber, como que você vai fazer? Então, para a pessoa física, se você vai fazer pagamento de pequenos valores, aí o ideal é usar o cartão de crédito, o PayPal, que o PayPal pelo menos é tipo um PagSeguro, só que a nível internacional, né? Então, se você paga e não recebe, aí você pode acionar o PayPal. Agora, o PayPal ele olha também os dois lados, de quem compra e de quem vende. Às vezes, o fornecedor lá fora também toma calote, né? Então, vamos supor, às vezes ele embarca a mercadoria da forma correta, né? Manda aí via correios ou através de outra forma. Aí o importador recebe a mercadoria aqui e finge que não recebeu, que recebeu danificado, estragado, né? Finge que deu algum problema para não pagar. O PayPal, nessas empresas, eles olham os dois lados, de quem compra e de quem vende. Se a pessoa que está te vendendo comprovar que embarcou da forma certa, a mercadoria da forma correta, ele vai receber mesmo que você diga o contrário aí. Então, observar esse detalhe. Agora, pagamento antecipado, muitas vezes você vai lidar com empresas lá da China, do exterior, principalmente da China, eles solicitam, por exemplo, 30% antecipado para garantir o pedido, 70% antes do embarque. Isso é muito comum. Agora, a questão também de saber negociar. Se você está fazendo a importação de um volume mais alto, negociar através de uma carta de crédito para não fazer o pagamento antecipado, né?
carta de crédito é uma forma de pagamento bastante segura. A maioria das empresas exportadoras do exterior, elas aceitam a carta de crédito. Até desconfio de empresas fornecedoras do exterior que não aceitem carta de crédito para pagamentos de valores mais altos. Isso até é uma suspeita, pode ser até sinal de golpe. E muitas vezes a empresa que solicita pagamento antecipado pode ser empresa que não está bem financeiramente. Às vezes ela não está bem financeiramente, está precisando de dinheiro para produzir, capital de giro, e precisa do dinheiro antecipado. Isso às vezes é um mau sinal. Se você fizer uma análise de risco da empresa, pode ser que na análise de risco você até verifica como que está a situação financeira da empresa, as referências bancárias deles, né? Se está bom, se está ruim. Existem casos de empresas, por exemplo, que pede pagamento antecipado e depois some do mapa porque a empresa já estava indo à falência, então, né, então pode acontecer. Então, tomar cuidado com isso. Na hora que fazer pagamento, né, observa esses detalhes aí. E é a questão de saber negociar também. O problema das empresas brasileiras, tanto dos profissionais de comércio exterior hoje do Brasil, tanto de quem trabalha com importação como trabalha com exportação, o que eu observo hoje é que falta também prática comercial, saber negociar com as empresas no exterior. Muitas vezes as empresas, né, os profissionais, eles aceitam qualquer coisa porque não sabem negociar de fato e acabam aceitando, né, simplesmente o que é proposto pela outra parte. Tem que saber negociar. A gente está também lidando, por exemplo, quando você lida com a China, você está falando de uma cultura de mais de 2.000 anos, né, muito mais de 2.000 anos, uma das culturas mais antigas aí do mundo, se não for a mais antiga. Você vai lidar também, por exemplo, com a cultura árabe, uma cultura super antiga. A gente está falando do Brasil, né, que foi descoberto aí em 1500 e, né, fomos colonizados aí durante muitos anos. Lidar com importação, por exemplo, é algo super recente, né, para a cultura empresarial brasileira, até mesmo para as pessoas físicas aí no Brasil. O Brasil ficou com uma economia fechada durante muitos anos, teve uma abertura de mercado, começou uma abertura de mercado para importação, mais ou menos através acho que foi a partir do governo Collor, mais ou menos por volta de 1989, 90, se eu não estou enganado, foi mais ou menos nessa época que teve essa abertura aí do mercado para os produtos importados. Antes disso, o Brasil era um país muito fechado, a gente pode dizer praticamente totalmente fechado. Essa cultura de comércio exterior aqui no Brasil, do profissional de comércio exterior, de importação por pessoas físicas, jurídicas, igual a gente vê hoje num volume tão grande, tantas pessoas, tantas empresas querendo importar produtos, seja para uso próprio, para uso comercial, isso é muito recente, antes não tinha nada disso. E falta ainda experiência, conhecimento, prática dos profissionais de comércio exterior brasileiro. Muitas pessoas entram aí porque, né, uma vontade, uma questão pessoal ou por uma necessidade aí comercial, interesse comercial, mas a grande maioria falta experiência, falta conhecimento. Isso aí vai ser desenvolvido aqui no Brasil ao longo prazo, não é uma coisa que vai ser assim tão rápido para mudar essa cultura importadora, exportadora aí do comércio exterior brasileiro. Isso aqui a gente já comentou, né? Você refaz o pagamento para o exterior e não recebe, né, a mercadoria. Então, como que você vai explicar isso para a Receita Federal, para o Banco Central, né? Que você mandou dinheiro para fora e não recebeu. É complicado. Lembrando também que o importador deve guardar cópia de todas as comunicações feitas com o fornecedor, dar cópia dos documentos, demonstrar que estava de boa fé quando essa situação aconteceu. E que vai tomar todas as medidas possíveis para tentar recuperar o dinheiro. Então, o governo brasileiro, às vezes, vai querer verificar, observar que realmente, né, você tem que comprovar lá que você realmente estava de boa fé, que você iniciou uma negociação, que teve problemas, está tomando todas as medidas possíveis para conseguir resolver isso. O governo vai querer saber, né, por que você mandou dinheiro e não chegou nada. Às vezes acontece também de você mandar dinheiro, né, e chegar uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo, igual a gente vai ver aqui agora. Produtos importados da quantidade ou especificações inexatas. Tive até o caso de uma pessoa que comentou comigo, um aluno. Ele comentou que tinha, na época que lançou o netbook, ele tinha feito uma importação do netbook como pessoa física mesmo, através dos correios, e fez o pagamento, né? A pessoa tinha embarcado lá, né? Enviou para ele o conhecimento de embarque,
Aí na hora que a mercadoria, né, chegou aqui no Brasil, ele foi abrir, em vez de ter um netbook lá, tinha um pé de meia. Tinha tomado calote, né? Imagina, você paga um netbook, chega um pé de meia, olha que situação. Isso pode acontecer também, vamos supor, se você não tem uma empresa lá fora que está acompanhando o embarque da sua mercadoria, como que você vai ter certeza que aquilo que você pagou é aquilo que realmente está vindo? Né? Seja ali via correios, via container, via, né, meio de transporte, qualquer que seja. Aí é questão de confiar muito no fornecedor, né? Ou você tem certeza que o fornecedor é uma empresa idônea, mesmo, já ouvi falar, já conheço casos também, até entre empresas consideradas idôneas também ter problemas. O fornecedor fala que embarcou, por exemplo, uma quantidade X de peças, e chega aqui e tem uma quantidade Y, uma quantidade diferente, normalmente para menos, né? Como que você vai justificar para a Receita Federal que na documentação tem uma quantidade, mas que fisicamente lá na conferência tem uma outra menor? Tanto quantidade para mais como para menos, a Receita Federal vai querer uma justificativa. Isso aí pode até levantar para o importador uma suspeita aí de fraude, dele tentar burlar a fiscalização, e até ele comprovar isso, como que ele vai fazer? E como que você vai fazer, né? Por exemplo, você pagou e chega, você comprou, por exemplo, assim, um container de sapatos esportivos, né, entre aspas, na cor branca. Aí, de repente, chega um outro tipo de calçado e numa outra cor, num outro tipo de material. Como é que você vai fazer? Como que você vai resolver essa situação? E se o fornecedor lá fora não quiser, né, devolver o dinheiro ou ficar, né, arcar com as despesas com o retorno da mercadoria, né, como que você vai resolver isso? Olha que situação. Antes, o que você pode fazer? Você pode pedir, contratar uma empresa de auditoria lá na origem para acompanhar o embarque, fazer testes de produtos, fazer uma auditoria lá em cima do fornecedor, buscar referências desses fornecedores, né, ou do fornecedor que você está lidando, e pode pedir também para tirar foto lá do produto antes de ser embarcado, pode pedir para filmar, te mandar filmagem também. Tudo isso é uma garantia a mais aí para você. Mas o ideal mesmo seria contratar uma empresa de auditoria lá fora para acompanhar o embarque do produto, que aí você vai ter, né, garantia maior. Produto danificado também pode acontecer em diversas situações. Um produto já pode ter sido embarcado danificado, ou pode ter sido danificado durante o transporte. Fica difícil de saber exatamente onde que aconteceu a situação. Aí verificar o seguinte: tinha seguro? Quem contratou o seguro? Foi o fornecedor ou foi o importador? O seguro cobria aquele tipo de risco, aquela situação? Aí essa é a questão. Até na hora de fazer seguro tem que verificar. O seguro cobre o valor total da mercadoria, o seguro cobre todos os tipos de riscos, o seguro foi contratado aqui no Brasil, foi contratado pelo fornecedor no exterior, como que eu faço para acionar a seguradora? Se não tem seguro envolvido, como que, né, será que é possível determinar quem que causou o dano? Às vezes não é, aí é complicado. Aí outra dica, pode solicitar que o fornecedor lá fora tire foto. Eu faço um vídeo do container, por exemplo, sendo carregado, da mercadoria sendo, né, embalada, para você ter pelo menos uma garantia a mais. Apesar que foto também pode ser manipulada, né? Tirar uma foto do produto, ok, e depois também o produto sofrer algum tipo de dano, ou roubo, ou alteração, e você não vai saber. Container carregado com produtos diferentes, os produtos que foram encomendados do fornecedor no exterior, olha que situação. Isso aí é até sério, né? Imagina, você compra um container de um determinado produto, chega um container de outra coisa que não tinha nada a ver. Olha que situação para você, né? Em relação ao fornecedor, em relação à Receita Federal. E pior de tudo, se, né, tivesse sido o container com lixo ou produtos proibidos, imagina. Olha que situação, né? Então a dica de segurança é essa: busca a melhor situação. Investe aí numa empresa de auditoria lá fora para acompanhar o que está sendo carregado, porque uma vez que você não tem ninguém lá fora acompanhando o embarque desses produtos, desses containers, como que você vai saber que aquilo que você pagou é aquilo que realmente está vindo, não está vindo nada irregular, nada ilegal, está vindo tudo na quantidade certa, né, nas especificações certas. Solicitar uma foto ou um vídeo também ajuda, mas não é 100% também garantido, né? Você só vai ter mais garantia tendo uma pessoa de confiança lá na origem, no país do fornecedor, acompanhando ali o embarque, te dando um suporte nesse sentido aí. Se você não tiver,
Por mais, aí vale você buscar fornecedores com melhor reputação possível no mercado. Para você ter certeza, né? Ter um pouco mais de certeza, certeza absoluta você nunca vai ter, mas ter um pouco mais de certeza que o embarque das mercadorias está sendo feito da forma correta. Documentação emitida da forma incorreta, né? Então, por exemplo, a falta de assinatura na fatura comercial, valores e informações declarados de forma incorreta, falta de dados de contato do fornecedor, falta de informação do real fabricante da origem dos produtos. A legislação brasileira tem umas, né, de acordo com o regulamento aduaneiro, tem as regras lá, as normas para poder, que devem constar na documentação, por exemplo, na fatura comercial, lá no conhecimento de embarque, packing list também. Então, tem que verificar o seguinte, essa documentação que o fornecedor vai me enviar, vai estar providenciando, está de acordo com a legislação brasileira? O ideal, às vezes, é você pedir até que o fornecedor lá fora, antes de embarcar a mercadoria, te envie cópia desses documentos para você verificar que está tudo ok e depois autorizar o embarque. Eu já tive caso de uma cliente aí, de uma aluna, que ela foi fazer importação de pentes da China. E eu falei com ela assim, ó, antes de autorizar o embarque, de pagar o produto, pede cópia da fatura comercial aí para você ter certeza que está tudo ok. Mas ela estava com pressa para receber os pentes, né, fez o pagamento, autorizou o embarque, e depois que eles foram mandar a cópia da fatura comercial para ela. Só que em vez de na fatura comercial estar o nome dela, aqui no Brasil, né, da empresa dela como importadora, estava o nome de uma empresa em outro país, que eu acho que era o Chile. Então, a documentação foi emitida para uma outra empresa em outro país que não era dela. Aí o que ela teve que fazer? A mercadoria já veio para o Brasil com a documentação errada. Ela foi até através dos Correios, acho que foi através dos Correios, importa fácil. Ela teria que pedir uma documentação, um envio de uma documentação correta, né, pode ser através dos próprios Correios ou empresa de transporte expresso também, tipo da DHL Express, TNT Express, Federal Express, UPS, mas a documentação teria que chegar aqui, né, da forma correta, para ela iniciar o despacho aduaneiro com a documentação correta. Porque senão, imagina, a Receita Federal vai dar uma olhada lá e vai dizer, não, essa mercadoria aqui não pertence a nenhum importador no Brasil, foi enviado de forma incorreta, vamos devolver isso aí, né, manda devolver para o exterior. E a empresa de transporte vai acabar devolvendo, porque, né, imagina, o documento diz que foi enviado para uma pessoa aqui no Brasil, né, mas está com a documentação referente a uma outra empresa, né, lá no Chile em outro país, como que vai fazer o despacho aduaneiro disso? Então, enquanto antes da situação acontecer, é mais fácil resolver. Depois que acontece, fica difícil. Pede, então, né, cópia dos documentos. O ideal também em operações de importação, coisa que poucas empresas fazem aí, fazer um contrato de compra e venda. Apesar que, na prática, nesse contrato de compra e venda, muitas vezes não vai ter uma aplicação jurídica mesmo, porque como que você vai acionar, né, na justiça empresas de outro país, né? Fica mais complicado. Mas pelo menos psicologicamente isso ajuda. E se for o caso também, você pode até fica mais fácil para você comprovar para o governo brasileiro que você tinha um contrato. E no caso mais extremo ainda é possível até, né, executar esse contrato na justiça do outro país ou denunciar uma empresa para a polícia, para as autoridades de um outro país. Mas se você não tem contrato, não tem nada, como que você vai também, né, lidar com o fornecedor lá fora? Às vezes o fornecedor fala assim, não, te mandei esse produto, você não fez questão de especificar exatamente o que você queria, então eu mandei, né? Às vezes acontece também. Às vezes também a gente tem que analisar a cultura do outro país como um todo, né? Não só a cultura brasileira. Isso é um erro muito grande das empresas brasileiras que fazem negócios no exterior. Só avalia do ponto de vista da cultura brasileira. Esquece que a cultura de outros países, das pessoas ali que estão, né, em contato com você, é uma cultura diferente. De repente, o que a gente considera errado aqui, eles consideram certo lá. Às vezes, o que a gente considera má fé aqui, lá é boa fé, não tem nada de errado. Então, tem que observar isso também. Isso que a gente já comentou, né, o fornecedor de uma pessoa física é localizado no exterior, então a gente nunca deve fazer pagamento para pessoas físicas. E já aconteceu também de eu analisar documentos, fazer uma análise de documentos para clientes, e o cliente recebe um documento, uma fatura comercial, teoricamente, de um fornecedor lá fora. Na hora que eu analisei o documento, eu verifiquei que era uma pessoa física que estava se passando por um fornecedor. E aí eu alertei
a empresa, o cliente, ele não fez o negócio, né? E ia até fazer, muitos deles iam fazer pagamentos antecipados. Em outras palavras, ia fazer um pagamento antecipado, não sabe nem se ia receber mercadoria, se fosse receber também, ia receber mercadoria usada. Mercadoria usada, ele não ia ter licença de importação, não tinha autorização do governo brasileiro para importar mercadoria usada, era confusão que ia arrumar. Às vezes basta, né, a pessoa que tem experiência, basta olhar um documento ali que você já sabe se trata de pessoa física, pessoa jurídica, se o negócio parece ser real, se não parece. Utilização incorreta do importa fácil, para fazer importação via correios tem toda uma regulamentação específica, tem um limite, tem determinadas mercadorias que podem ser importadas, outras que não podem, tem diversas situações. Então tem que verificar. A importação que eu quero fazer, seja com pessoa física ou com pessoa jurídica, ela pode ser enquadrada dentro do importa fácil ou não pode. Aí tem que verificar isso, tem que conhecer as regras do importa fácil para verificar se o seu tipo, o seu perfil de importação está de acordo com ele. O que acontece também? Prazo de vários meses para receber uma mercadoria, né, através do importa fácil. Muitas pessoas acham que a culpa é dos correios ou do fornecedor, né? Então já teve muitos casos aí de principalmente pessoa física que fazia importação através dos correios e reclamar, falar assim, mas eu fiz pagamento e até hoje não recebi mercadoria. Já tem 2 meses, 3 meses, 4 meses. Às vezes, culpa o fornecedor, culpa os correios, só que tem um detalhe. Às vezes o fornecedor lá fora fez o embarque no prazo certo, a mercadoria chegou aqui no Brasil, chegou lá para os correios no prazo rápido, só que depende da Receita Federal. Se a Receita Federal demora para liberar as mercadorias para conferir, o que o correio vai fazer? O que o fornecedor lá fora vai fazer? Não vai fazer nada, porque depende da Receita Federal para liberar as mercadorias. Então, muitas vezes, prazos muito longos, em algumas situações, em algumas épocas, aí, depende da Receita Federal. Então, pode acontecer. E, nesse caso, aí, o importador tem que esperar, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter que esperar, né? Pessoa física ainda espera mais ainda do que pessoa jurídica. A pessoa jurídica ainda faz um processo de importação normal, com registro, né? Lá no Siscomex, mas muitas vezes a pessoa física não faz processo de importação com registro no Siscomex, porque o valor da importação é muito pequeno, então a modalidade de transporte às vezes também é outra que pode impactar nessa velocidade aí do despacho aduaneiro, então tem diversos fatores que têm que ser avaliados, considerados. Despesas muito altas com armazenagem, frete nacional e frete internacional, o que você pode fazer nesses casos? Né? Às vezes teve um caso de um aluno que foi fazer importação de um Camaro, aí ele comentou comigo que as despesas lá com armazenagem deram valor altíssimo, acho que foi uns 15 mil reais que pagou lá de armazenagem. E ele não estava prevendo isso, né? Não tinha se organizado, não tinha avaliado essa possibilidade do veículo ficar parado muito tempo lá no porto, né? Esperando despacho aduaneiro, liberação, e pagou uma despesa alta lá que não estava prevista. Ou se não acontece, por exemplo, uma greve da Receita Federal, quando teve um caso de uma empresa aí que pagou mais de R$1 milhão de taxa de armazenagem para os produtos dela, porque estava com greve da Receita Federal e não podia desembaraçar a mercadoria. Então, às vezes tem que verificar, existe alguma situação acontecendo hoje, né, no momento do seu processo de importação, que pode gerar uma despesa muito alta, por exemplo, com armazenagem, com frete, né? Então tem que avaliar essa situação. Outra possibilidade aqui, uma sugestão, é fazer o despacho aduaneiro na zona secundária, no caso das empresas, né, no Porto Seco, né, que também é conhecido como EAD, Estação Aduaneira de Interior. Normalmente na zona secundária, o despacho aduaneiro é mais rápido do que na zona primária. A zona primária são nos portos, aeroportos e pontos de fronteira. Como entra muita mercadoria, entra e sai muita mercadoria na zona primária, a tendência é o despacho aduaneiro ser mais demorado, os custos com armazenagem, movimentação de carga serem mais altos do que na zona secundária. Então tem que fazer também aqui, diversas cotações de frete nacional e internacional. Isso aí até reduz no caso da carga tributária na importação, lembrando que você paga tributos da importação em cima do preço da mercadoria, do frete e do seguro internacional. Então, se você reduz o valor do frete e seguro, você vai pagar carga tributária menor em praticamente todos os tributos federais e do ICMS, que é estadual.
Planejar bem o processo da logística, né? Escolher um porto, aeroporto mais próximo ali do destino das mercadorias ou, né, do local da sua empresa. Tentar avaliar quanto tempo que a mercadoria vai ficar armazenada. Tudo isso vai impactar, né, nos negócios aí da sua empresa. Às vezes o risco também é da questão financeira também, extrapolar os custos, né, que você planejou. Na área financeira aí também é um risco. Despesas muito altas com despachante, prestador de serviço. Já teve caso de aluno comentando comigo que a empresa está pagando para um processo de importação simples aí até 10 salários mínimos para um despachante, sendo que outros alunos aí pagavam cerca de um salário mínimo para um processo de importação similar. Aí a questão da empresa avaliar se o despachante está cobrando um valor justo, a média do mercado, ou um valor muito mais alto. De repente a empresa simplesmente aceita o valor que o prestador de serviço cobra e não avalia, né? E agora estou falando também para não olhar só preço, não, né? Olha a questão do custo-benefício, nem sempre o menor custo é o melhor benefício. Mas tem muitos despachantes bons com preços bons aí no mercado também. Isso aí dá para reduzir bastante seu custo de importação. No caso de pessoa física, né? Aí pode fazer importação via correios, o custo aí vai ser muito menor. Falta de capital de giro para importar mercadoria, a empresa tem que, né, ir no banco ver se tem algum tipo de linha de crédito especial aí para importar produto. Lembrando que tem que verificar se compensa também, né, porque às vezes a linha de financiamento é tão cara que não compensa. Verificar a questão do planejamento financeiro na importação também, ele entra nessa análise de risco, porque se o seu custo de importação for muito alto, sua margem de lucro for muito baixa, não vai valer a pena fazer importação. O ideal é fazer importação onde sua margem de lucro seja muito boa, né? Que aí você realmente vai compensar todo esse tempo, esse planejamento, né? O risco que está envolvido no processo de importação, mas tudo se compensa mais adiante. Importação também de forma incorreta através das empresas de transporte expresso. Muitas vezes, muitas empresas, né? Principalmente empresas não conhecem a legislação de comércio exterior, acham que pode fazer importação através de empresas de transporte expresso para revenda, e algumas indústrias acham até que para uso próprio podem fazer qualquer importação e não conhecem a legislação. E a legislação para importação através de empresas de transporte expresso, não estou falando de empresas de transporte tradicional, não. Estou falando da parte expressa dessas empresas. Tem uma restrição em relação à importação. Então tem que ler a Instrução Normativa 1073 da Receita Federal para entender em quais situações pode-se fazer importação através de empresas de transporte expresso, seja para revenda ou para uso próprio. Roubo de mercadoria, né? Então, nesse caso, tem que verificar que tipo de mercadoria que eu estou querendo importar. O risco dela de ser roubada é alto ou baixo, né? E fazer um seguro condizente com o risco. Tanto um seguro a nível internacional, como a nível, depois que a mercadoria já estiver aqui no Brasil também. Verificar esse detalhe. Danos causados à mercadoria, mesma coisa em relação ao seguro, verificar que tipo de danos que essa mercadoria pode sofrer, né, e fazer um seguro condizente aí com isso. Porque não adianta também você fazer um seguro com cobertura mínima, né, achar que a mercadoria está coberta e não vai estar. Aí tem que verificar, entrar em contato com um corretor de seguros, né, com a empresa de seguros aí para verificar o custo-benefício em relação a contratar os seguros da mercadoria. A falta de licença de importação, né, ou mercadoria embarcada antes da emissão da licença de importação, alguns produtos são sujeitos a controles por alguns órgãos do governo. Tem que verificar então se a mercadoria que você quer importar está sujeita ou não a algum tipo de tratamento administrativo. Se tiver, verificar qual é o órgão anuente e verificar quais são os procedimentos para conseguir a licença de importação. Fazer isso antes de importar o produto. Mercadoria sujeita a tarifa antidumping. Alguns produtos estão sujeitos ao antidumping e normalmente quando um produto é sujeito ao antidumping ele fica inviável do ponto de vista financeiro. Aí você vai ter que fazer uma consulta. Esse produto que você quer importar está sujeito ao antidumping ou não está sujeito? Lá no site do MDIC você consegue consultar essa informação. Classificação fiscal incorreta. Eu falo o seguinte, se você classificou de forma incorreta a mercadoria, já começou errado todo o seu processo de importação. Começou tudo errado. Então, mercadoria classificada de forma incorreta vai ter carga tributária incorreta, tratamento administrativo incorreto. O primeiro passo, então, é obter a classificação fiscal correta. E muitas vezes não é fácil obter a classificação fiscal. É necessário entrar em contato, contratar uma empresa especializada em classificação fiscal de mercadorias,
vai ter uma pessoa especializada naquela mercadoria também, usar também, contratar, né, ter contato com um profissional, uma pessoa que entenda exatamente daquele tipo de mercadoria, para poder fazer a classificação certa. Greve da Receita Federal, né? Isso aí às vezes tem que ir acompanhando as notícias no meio de comunicação, se verificar que a Receita Federal pode entrar em greve, às vezes se adia um pouco o início do seu processo de importação, verificar o que está acontecendo. Falo que uma vez que você inicia a trabalhar na área de comércio exterior, você tem que acompanhar as notícias, porque às vezes o governo altera regras também, né? Muda a legislação ou algum órgão do governo entra em greve, aí você tem que acompanhar o que está acontecendo para poder se organizar, se planejar. Problemas durante o processo de despacho aduaneiro, verificar se você tem um bom despachante, conhece bem os processos, se você reuniu a documentação da forma correta, se você se organizou, planejou a importação da forma correta, que se acontecer problema durante o processo de despacho aduaneiro, a mercadoria pode ser apreendida, pode pagar uma multa, a empresa, né, pode ter diversas penalidades aí. Então, busca sempre referências de um bom despachante, de um bom prestador de serviços, organiza bem a documentação, né, os dados do Siscomex, organiza bem seu processo de importação para evitar alguma surpresa. Uma vez que a situação ocorre, fica mais difícil de resolver, mas uma vez que ela ainda não ocorreu, fica mais fácil. Então, o objetivo de tudo isso que eu estou falando aqui é você desenvolver uma consciência, né, de se organizar e planejar aí da melhor maneira possível. Outro detalhe aqui, isso aqui, né, direcionado para as empresas, né, tem um contador que não tem experiência na área de comércio exterior, isso é um problema sério. Que empresas que atuam na área de comércio exterior com importação tem que ter um contador, né, que tenha conhecimentos de importação, de comércio exterior, caso contrário, não vai poder te ajudar, ou senão vai fazer algum procedimento aí da forma incorreta, principalmente depois que a mercadoria, né, já tiver até sido nacionalizada aqui no Brasil. Então você tem que também aqui, estudar, aprender sobre os processos de importação. Se você está iniciando agora, faz um curso para poder entender como que acontece um processo de importação. O que acontece muito também, que eu vejo, muitas vezes as pessoas querem fazer curso com a gente de despacho aduaneiro porque quer dispensar o despachante. Só que as pessoas esquecem de um detalhe, né? Que para ser despachante aduaneiro, a pessoa tem que ficar lá vários anos como ajudante de despachante, depois tem que fazer uma prova da Receita Federal. É um profissional que, o despachante aduaneiro é um profissional que tem muita experiência na área, muita experiência, conhecimento não só teórico, mas experiência prática também. Então a chance de o despachante cometer um erro é muito menor do que de uma pessoa que acabou de fazer um curso aí de curta duração, ou mesmo uma pessoa que acabou de sair de uma faculdade aí de comércio exterior, que nunca atuou na área nunca, né, fez um processo de importação e de exportação de fato e tenta fazer por conta própria. Essa questão das pessoas tentarem, né, dispensar o despachante, muitas vezes você vai gerar prejuízos para a empresa. Eu tive um aluno que ele fez curso de importação, depois fez curso de Siscomex, habilitou a empresa dele lá na Receita Federal, comprou o Siscomex, instalou no computador dele. E eu falava assim, você ainda não tem experiência para fazer o despacho aduaneiro sozinho. Ah, não, mas eu quero minimizar custo, que eu estou apertado, não tenho dinheiro, estou começando a minha empresa agora. Eu falei assim, não faz o despacho aduaneiro sozinho, né? Você não tem experiência, não tem conhecimento, falta prática ainda, falta experiência. O que aconteceu? Tentou fazer o despacho aduaneiro sozinho, fez tudo errado, a importação, ele não sabia preencher os dados lá no Siscomex da forma correta, porque ele não tinha nem feito curso ainda de Siscomex, eu tinha feito curso de importação. Depois que ele pensou em fazer um curso de Siscomex, depois que viu que tinha dado errado. Então, mesmo fazendo curso de Siscomex também, a pessoa ainda não tem conhecimento total de um processo de importação. O que eu falo com o pessoal é o seguinte, quer um dia fazer o despacho aduaneiro sozinho? Se isso compensar, que às vezes nem compensa, né? O custo-benefício às vezes nem compensa, primeira coisa, faz um curso, ganha experiência, acompanha o que o despachante está fazendo. Depois de algumas vezes, aí, ou muitas vezes, acompanhando o que o despachante está fazendo, tanto lá pessoalmente, né, através do Siscomex, o dia que você realmente ter certeza absoluta que você tem capacidade plena para fazer o despacho aduaneiro sozinho pela sua empresa, e se isso realmente compensar, que às vezes nem compensa financeiramente, às vezes vale mais a pena se contratar o despachante mesmo, então pode até tentar fazer o despacho, mas só depois que você já tiver bastante experiência, bastante conhecimento, se tiver estudado bastante sobre o comércio exterior, porque a chance da pessoa que está começando agora e tem pouca experiência cometer um erro é muito grande. Mesma coisa, você acaba de passar no exame de
de trânsito, né? Acabou de fazer a autoescola, passou no exame de trânsito. A pessoa não tem capacidade. A pessoa sabe dirigir? Sabe. Tem condição de pegar o carro e dirigir? Tem. Mas tem condição plena de dirigir? Não tem. Não tem mesmo. Tem condição plena de pegar o carro ou uma moto e fazer uma viagem internacional? Não tem. A chance da pessoa cometer um erro e se envolver num acidente é muito grande. Então a mesma coisa na área de comércio exterior. Por melhor que seja um curso, nunca vai te dar 100% de conhecimento. E ainda falta muito ainda experiência prática. Você vê, eu mesmo, aí tem vários anos aí que eu estudo comércio exterior, sou formado em comércio exterior, dou aulas e todo dia estou estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa, já pratiquei muitas coisas, e até hoje eu não sei tudo. Até hoje ainda tenho que estudar alguma coisa, aprender alguma coisa. Ninguém sabe tudo. É uma área muito ampla. Então, assim, imagina uma pessoa que acabou de fazer um curso agora de tentar fazer o despacho sozinho. Não é assim, não é por esse caminho. Às vezes a pessoa tenta economizar, mas o prejuízo é muito maior. E a mesma coisa com o contador. A pessoa tem que ter um contador experiente na área, porque se não tiver a chance dele, primeiro que ele não vai conseguir te ajudar em nada nessa área de comércio exterior. Depois também não vai saber nem como emitir uma nota fiscal de entrada, não vai saber nem se devia recolher um tributo, se não devia, não vai saber, não vai entender nada. Então tem que ter um contador específico aí, entenda de comércio exterior para dar suporte aí para você, para sua empresa. Pessoa física já não precisa, para uso próprio já é outra história. Então é isso aí, gente. Fica as dicas aí, um resumo breve, rápido sobre como reduzir aí os riscos, na importação. Quem quiser conhecer mais, fazer cursos, se capacitar na área de comércio exterior, fazer cursos que vão ensinar de fato a você como planejar e gerenciar processos de importação, de exportação, vai te capacitar, dar uma introdução aí, te capacitar para começar até mesmo a ser um despachante aduaneiro. Entre em contato aí com a gente, nosso site é www.cursosnainternet.com. Meu nome é Henrique Mascarenhas, sou professor coordenador dos cursos de comércio exterior da GS Educacional. Oferecemos diversos cursos presenciais à distância. Ultimamente está oferecendo cursos presenciais em Belo Horizonte, em São Paulo. Em breve a gente vai expandir para outras cidades e estados também do Brasil. Os cursos à distância podem ser feitos por pessoas no Brasil e no exterior. A gente envia material de aulas para qualquer cidade do Brasil. A gente atende também alunos no exterior. Sempre que um país permite que seja enviado material de aulas para o exterior, também a gente envia sem problema algum. Agradeço a atenção de vocês, desejo sucesso nas operações de importação. E a gente está à disposição aí, pode entrar em contato conosco também. Um abraço a todos e até a próxima.